Bom dia, bom dia. Nossa aula de História começando com a professora Milena Borges, as turmas do 7º ano. Vamos começar o assunto novo de História. Esse assunto vai cair na prova, que é o capítulo 12 do livro de vocês, assim como o capítulo 11 também, que a gente já falou sobre o tráfico negreiro, sobre o tráfico de escravos, né, o comércio de africanos para o continente americano. E a gente vai agora dar início a esse capítulo para fechar o livro didático de vocês, para estarmos nos preparando para as nossas avaliações, tudo bem? Vamos lá, fica atento aí comigo, preste atenção, e as dificuldades que forem surgindo, vocês podem entrar em contato comigo, tudo bem? Bora lá, página 39 do livro de vocês, falando sobre a sociedade açucareira, falando sobre o Brasil ainda como uma colônia de Portugal. E agora a gente vai assim aprofundar melhor o assunto que se refere ao trabalho escravo e à produção do açúcar, tudo bem? E lá na página 39 tem 3 perguntinhas para abrir aí a discussão sobre esse assunto. Qual é a atividade produtiva que está sendo praticada? Então tem uma imagem no livro de vocês mostrando aí a produção açucareira. Eu coloquei outra, né? Outra imagem só para a gente estar diversificando. Então a produção é a produção do açúcar. Quem foram os trabalhadores em sua maioria nessa atividade? Pela imagem do livro de vocês e pela imagem que eu estou colocando, a maioria eram trabalhadores africanos, trabalhadores escravos africanos. E qual a importância dessa atividade na colonização do Brasil pelos portugueses? Aí entra aquela questão, né? O açúcar era um produto valioso e a colônia Brasil está produzindo para vender o produto para a Europa, tudo bem? Então essa produção era destinada para a Europa, Portugal e outros países. Quando a gente vai lá para a página 40, já tem uma atividade para vocês estarem fazendo, relembrando o assunto que a gente já estudou. Falando do quê? Como estava o Brasil antes de 1530? Por que 1530? Porque foi a partir daí que vai se iniciar o processo de colonização. Muitos portugueses vão vir para a colônia, a divisão do território em capitanias hereditárias, depois a formação do governo geral. Isso tudo a gente já viu em outros capítulos do livro de vocês. E aí tem 3 perguntas, né? Então, antes de 1530, como o Brasil era, né? O Brasil era um posto onde os viajantes para ir para o Oriente paravam ali naquela região para abastecer as embarcações. E o Brasil fornecia madeira. Até coloquei uma imagem aí para vocês verem a produção do pau-brasil, que era a riqueza que se explorava no litoral brasileiro, né, correspondente à Mata Atlântica. E esse pau-brasil, ele era destinado para retirada de um corante para fazer o tingimento dos tecidos, e também a madeira era aproveitada para a produção de móveis, certo? Quais razões que motivaram Portugal a dar início à colonização? Essa é uma pergunta que está aí também, a gente já falou sobre isso na página 40. O interesse era buscar o ouro, metais preciosos. Também um dos motivos foi a questão das invasões de povos como franceses e holandeses que queriam essa região, esse território de Portugal. E também porque o comércio indiano já não estava sendo tão lucrativo, era muito dispendioso. Então são 3 motivos: a busca por metais preciosos, a questão da invasão dos grupos estrangeiros, franceses e holandeses principalmente, e também a questão do comércio das Índias, que já estava muito caro, muito dispendioso. Com a decisão de iniciar o povoamento português no Brasil, surgiu também a necessidade de se estabelecer uma organização política. E aí, que organização política foi essa?
Primeiro foi a divisão do território da colônia em capitanias hereditárias, né, que foram os lotes divididos e cada lote era destinado a um donatário. E depois das capitanias vem um modelo de organização política também para complementar, para melhorar, que foi a criação do governo geral, certo? Indo para a página 40, aí vocês têm que fazer essa atividade da página 40, que eu já estou ajudando vocês. Quando a gente vai para a página 41, ficou cortado o meu slide, infelizmente eu subi muito, mas é assim, por que o açúcar? Essa é a pergunta, por que o açúcar? Por que o açúcar, né? Lá na página 41 a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Então, o Brasil começa a incentivar a plantar o açúcar por volta de 1630, né? Também 630, mas antes disso o açúcar já chegou. Então, o Brasil vai se destacando na produção açucareira. O açúcar não é de origem americana, ele veio da região do Oriente. Aí eu até coloquei aqui uma imagem para vocês verem que a seta que está na cor laranjada seria o caminho da cana-de-açúcar. Então, por exemplo, alguns produtos vieram da Europa para a América, outros produtos vieram da Ásia para a América, como a cana-de-açúcar, o trigo veio da região ali entre meio da Europa e da Ásia, o arroz veio das regiões ali do Japão, da China. Aí a gente tem o milho, o tabaco, a batata, que já são produtos que são americanos, a mandioca, o ananás, que é o abacaxi. Então, se vocês forem observar pelo mapa, esses alimentos, eles saem e entram, saem do seu território de origem e entram outros produtos e ficam caminhando aí, navegando pelos oceanos, esses alimentos, que são alguns alimentos que a gente consome no nosso dia a dia, né? Trigo e vinha aí é a uva, é a produção de vinho. Então, olha só, coloquei esse mapa para vocês entenderem. Mas o açúcar, ele não é de origem americana, ele não é daqui do Brasil. Ele foi trazido para a colônia pelo Martim Afonso de Souza. Esse assunto está lá na página 41, nós já falamos um pouco sobre esse personagem, que é o Martim Afonso de Souza, e ele, no período de 1530 a 1532, ele começa a experimentar plantar cana-de-açúcar. Esse produto já vem sendo plantado em uma das ilhas que estavam ali nas proximidades da África e da Europa, e já tinha experimentado, deu certo, então eles resolvem trazer para o litoral brasileiro, Pernambuco, por exemplo, na capitania de Pernambuco. E assim o açúcar começou a ser introduzido. O açúcar, ele era considerado uma especiaria, né? A gente já falou sobre o comércio das especiarias. Ele era vendido em pequenas quantidades. Ele também servia como um dos ingredientes para a produção de remédios. E ele era uma iguaria no sentido de que ele era algo diferente quando se acrescentava o açúcar em um determinado alimento, num determinado prato, tá bom? Então, o açúcar era um produto vindo do Oriente, da região da Ásia, do sul da Ásia. Ele foi experimentado aqui pelo Martim Afonso de Souza, né, a pedido do rei, autorizado pelo rei. E o açúcar começou a ser plantado em Pernambuco, deu certo, e vão investir dinheiro, riqueza, para trazer mais dessa planta para cá e crescer a produção do açúcar, sendo ele um produto exótico, né, uma iguaria. Ele servia para produção de remédio e ele era um produto valorizado. Então, as pessoas ricas tinham o desejo de consumir esse produto, que não era comum para todas as famílias daquela época. Aí aqui na página 41 tem um mapa mostrando o trajeto, né, a trajetória do açúcar
você pode observar entre os séculos 4 a.C. a século 10, no século 10 ao século 14, durante o século 15, durante o século 16. Então, o açúcar já era um produto conhecido na Europa, mas durante o período, por exemplo, da Idade Média, o comércio reduziu e esse açúcar não tinha tanta circulação na Europa, porque era um produto que vinha de um lugar longe, e com o século XV, o século XVI, ele volta a circular e agora ele vai ser plantado no continente americano, principalmente na América do Sul. Aí lá na página 42 tem uma atividade para vocês responderem, tá bom? Questão 1, 2 e 3 da página 42. Agora bora falar um outro tema bem interessante, que é sobre o açúcar, que é a riqueza da época da colônia, e o pacto colonial, que está dentro do mercantilismo. Mercantilismo a gente já estudou desde a primeira avaliação, quando a gente foi falar do absolutismo monárquico. Eu coloquei uma imagem para vocês olharem aí a ideia do rei como poderoso, o rei de Portugal, e que o Brasil ficava numa gaiola se referindo como a sua principal colônia, a sua principal riqueza. De repente a gente pode até lembrar do gigante, que tinha a história do gigante, né, do João e Pé de Feijão, que ele fala que existia um gigante, que ele prendia um pássaro, né, que liberava aí os ovos de ouro. Vamos dizer que o Brasil era esse ganso, essa fêmea, que liberava os ovos de ouro. Era a riqueza, né, a colônia mais rica, ou a riqueza mais importante de território que Portugal tinha, por causa da produção açucareira, que era naquele período um produto muito valioso. Mas bora relembrar o mercantilismo. O mercantilismo, ele era um sistema de leis que o rei criava para quê? Para desenvolver a sua economia dentro do reino. E uma das leis do mercantilismo era o pacto colonial, aonde o território que era dominado, chamado de colônia, ele era exclusivo da metrópole, que era Portugal, no caso. E a metrópole monopolizava, ou seja, controlava a colônia. E o que era que acontecia? A colônia produzia matérias-primas, produtos tropicais, metais preciosos, aquilo que pudesse ser explorado na colônia, e era levado para a metrópole. E a metrópole mandava para a colônia os produtos transformados, que são chamados de produtos manufaturados, e os escravizados, que no caso, o africano, mesmo não sendo da Europa, sendo da África, mas quem mandava esses escravos para a colônia era a metrópole, era Portugal. Era ela que autorizava esses escravos irem trabalhar na colônia, tudo bem? E aí fala que a cana-de-açúcar, por exemplo, o que o açúcar está associado ao mercantilismo. Eu falei para vocês que o açúcar era um produto muito valioso. Ele não era de origem americana, não é de origem brasileira. Quando a colônia Brasil começou a produzir o açúcar, esse açúcar ele era vendido para onde? Ele era levado para onde? Para a metrópole ou para os países que estavam comercializando com Portugal. Então, boa parte desse açúcar foi para Portugal e também para outros países que negociavam com o reino de Portugal. O açúcar não era produzido para ser consumido entre os grupos indígenas, entre os grupos de escravos africanos ou entre os brasileiros que já eram brasileiros, né, nascidos aqui. Da mistura de portugueses, de índio e de africano. Não. A população, a maioria de pessoas pobres ou escravizadas também pobres, não consumiu o açúcar. Ele era um produto para ser levado para a Europa, para Portugal. E depois Portugal venderia a um preço mais alto. Então, dentro do mercantilismo, a colônia brasileira produz um produto valioso, que era o açúcar,
e também a venda de escravos, que eu já falei para vocês que está associado a um outro comércio muito rico. E assim o Reino de Portugal ganhava riquezas, ganhava dinheiro com a exploração do Brasil colônia. Tudo bem? Então, para vocês entenderem aí, dentro das leis do mercantilismo, o Pacto Colonial, e dentro do Pacto Colonial, a colônia Brasil era uma fornecedora de riquezas para a metrópole que era Portugal. Tá bom? Então, dessa maneira, tem outra pergunta para vocês na página 42, é um texto, vocês vão interpretar esse texto, vão responder bonitinho, né? E para a gente estar organizando essa parte do livro de vocês, para a gente entender melhor como é esse período do Brasil e qual a importância do açúcar, né? Que a gente veio falando até aqui. A gente precisa saber aonde era produzido o açúcar. E eu coloquei uma imagem que tá para associar a produção o engenho de açúcar. Então, era necessário construir uma residência, uma estrutura que levava tempo para ser construído, precisava de dinheiro, de matéria-prima. E, claro, dentro desse engenho, quem produzia, quem trabalhava, quem limpava, quem criava tudo, praticamente tudo era o escravo. Existiam os funcionários do senhor, que era o senhor de engenho, que morava na casa grande, que é uma imagem que vocês estão olhando e está destacado. Tinha a moenda, que essa moenda aí, ela era movida a água, numa roda d'água. Mas existiam outros tipos de moenda, que lá no livro de vocês, logo no começo da página 39, mostra uma moenda que é movimentada pela força de um animal. E também tinha outras moendas menores, né, que faziam uma produção menor. Mas a moenda era esse equipamento. E sem a moenda não conseguia se moer a cana-de-açúcar. E depois tinha uma outra área que fica aí do lado da moenda, que era a casa de purgação, onde o líquido ia ser fervido e depois ele ia ser separado, tudo feito por trabalho escravo. Então, os funcionários do senhor, ele estava ali atento, vigiando, desde a colheita, na plantação, o transporte da cana, e a criação de animais, porque precisavam das carroças que eram atreladas a boi, precisava de cavalos, e os outros animais menores, né, como porcos, aves, isso tudo era para abastecer que as pessoas precisavam se alimentar. Então, esse cenário que eu coloquei para vocês é uma representação de um engenho. Claro que não era só esse pedacinho de terra, porque a cana-de-açúcar, como eu já falei, é uma monocultura. Ela precisa de uma área muito grande de terra. Então, o canavial não aparece aí. Ele era um território uma dimensão de terra bem grande, onde se plantava a cana. Essa aí é a estrutura das construções. Aí tinha a senzala, que era a casa dos escravos. Tudo bem? Então, prestem atenção. Vocês vão responder a página 43, ou melhor dizendo, a página 44, que tem uma atividade para vocês. Tudo bem? Para vocês fazerem, interpretando aí o texto sobre os engenhos, tá? A gente se encontra. Qualquer dúvida, eu quero essas atividades todas prontas, podem mandar para mim, os alunos que estão ouvindo a aula online, né, assistindo a aula online. E aí a gente que estão em casa, que é a aula remota, melhor dizendo, aí vocês respondem essa atividade e mandem para mim, tudo bem? Que eu vou estar esperando. E os alunos que estão em sala de aula vão fazer junto lá com o grupo, né, dentro da sala de aula. Mas é importante que todos façam até a página 44 as atividades, tá? Aí na próxima aula a gente fecha os outros assuntos. Eu agradeço a atenção de todos. Um bom dia, um bom período de aula e a gente se encontra, tá bom? Tchau para vocês, até logo.